Olá, boa noite. Neste mês de maio de 2020, tempo em que estamos muito confinados por causa dessa pandemia Covid, e é também no mês de maio, que é o mês de Maria para os católicos, é o mês das mães, é o mês das noivas também. Lembrei-me de abordar um tema que é muito recorrente no dia a dia. Por que as pessoas se apaixonam e por que se separam. E é interessante que se apaixonam uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes. Depois, em outras situações, tem longo período de namoro, de noivado, casamento e depois separam. Alguns casais já enfrentaram mais do que uma separação. Por que será que isso acontece? Quando nós somos crianças, até ali por volta dos 10, 11, 12 anos, até ali, nós simplesmente sonhamos. Nós somos muito calmos, muito tranquilos. A nossa preocupação é fundamentalmente brincar e estudar. E até essa altura, nós estamos e somos muito apegados e temos muita referência com os nossos pais. Aqui estou falando de apego, até por questão de necessidades físicas, necessidades materiais. Apego é assunto para uma outra palestra. Ocorre muito modernamente, ao invés de amor, apego. Quando nós começamos a ficar adolescentes, sejam as meninas ou os meninos, o que acontece? O amadurecimento dos órgãos genitais, digamos assim, a capacidade de reprodução, na fisiologia e na visão chinesa de fisiologia, esse despertar para a reprodução, a natureza diz isso, decorre fundamentalmente dos nossos rins. Aliás, são os rins que são os responsáveis pela reprodução, pelo desenvolvimento e pelo crescimento. Então, nesta fase de adolescência, ou depois de alguns anos, depois dos 10 anos, as pessoas, os jovens, começam a amadurecer a sua sexualidade. Por quê? Porque os rins começaram a produzir uma quantidade bem maior, ou a quantidade necessária de hormônios. O progesterona, fundamentalmente para as mulheres, e testosterona para os homens. Embora cada um possua um pouco de hormônio diferente, assim é que nós, homens ou mulheres, temos uma parte maior de ou progesterona ou testosterona. Tudo isso está no nosso sangue. E estando no nosso sangue, está na nossa energia, que na visão oriental chama-se de Qi, a produção de Qi, a produção de energia. Essa produção de energia vital, ela está muito relacionada e diretamente relacionada aos nossos rins, que é onde se produz a medula, e a medula é quem produz o sangue. A partir do momento que os hormônios começam a despertar, nós começamos a criar um odor natural. Cada organismo humano tem um odor, que nós chamamos isso de feromônios.
Cada ser humano tem um odor. Até dizem que os mais velhos, os velhos também têm um odor muito forte. Claro que é porque o sangue ficou mais grosso, mas todos têm um odor. A nossa glândula pituitária, que está ligado à nossa medula, ao nosso cérebro, está na raiz do cérebro, ela desenvolve um hormônio chamado hormônio ocitocina. Por causa desse hormônio chamado de ocitocina, é que nós começamos a sentir mais felizes, começamos a sentir amor e começamos a desenvolver confiança nos outros, a desenvolver os nossos laços mais íntimos. É a chamada glândula pituitária ou a hipófise, como queiram. Essa é a parte fisiológica desse despertar para a vida adulta. Esse é o nosso funcionamento do organismo para a vida adulta. Mas como se desenvolveu aqui a carga hormonal, como os hormônios estão se desenvolvendo, é que o jovem fica todo esquisito, digamos assim. O moço fica preocupado com as suas espinhas, com o seu crescimento de pelos, a moça com o crescimento dos seus seios, com o desenvolvimento do seu corpo, e uma gordurazinha a mais, uma gordurazinha a menos, eles já estão preocupados. Ou seja, eles vivem, parece que 24 horas em função dos seus hormônios. Esses hormônios, eles aumentam muito a criatividade. É por isso que os jovens são muito criativos e depois, quando ficamos mais velhinhos, a criatividade vai baixando bastante. A capacidade de pensar vai baixando muito. É por isso que se incentiva muito na educação, na cultura, no trabalho dos jovens para aproveitar essa carga de energia produzida pelo nosso organismo e que produz nossos hormônios e que nos despertam para uma vida bem mais ativa, com a nossa produção maior de dopamina, um neurotransmissor, para aliviar o estresse, ou com a nossa endorfina para estimular a euforia e a situação de bem-estar. Isso é próprio dos jovens. Mas a partir do momento em que nós desenvolvemos um odor diferente, cada um tem o seu, por essas circunstâncias fisiológicas e também por reflexos que vêm de fora, de coisas ou pessoas, nós nos desabrochamos para as relações a dois. É da essência da vida e nós compreendemos que duas pessoas fazem muito melhor do que uma só. Porque elas compartilham sonhos, elas compartilham ideais, elas compartilham projetos. E a partir dessa idade, a partir do desenvolvimento da adolescência, até chegar lá adiante na fase de menopausa, ou até um pouco mais, é que essas nossas vidas criam uma certa instabilidade por causa das relações a dois. A relação humana é muito complicado. E o amor é muito complicado. O amor traz muita dor. O amor traz muito sofrimento. Ele traz muita preocupação. Mas nós também não compreendemos que o amor significa a ligação energética de duas pessoas. Não importa se de sexo contrário ou do mesmo sexo. Enfim, o amor traz esta energia. Vamos fazer uma analogia da nossa energia do corpo, da nossa energia do nosso organismo, com a energia elétrica. Na corrente elétrica, as pessoas que estudou ou lembra ainda disto, existe uma corrente elétrica, por isso tem dois fios. Um é o positivo, outro é o negativo. No amor é um pouco assim, tem dois fios, tem duas energias, uma positiva, outra negativa. O problema dos romances modernos
é que às vezes nós incentivamos muito só a energia positiva, e aí dizem lá adiante, quando o relacionamento acaba, meu coração ficou partido ou me quebrei. Porque eu incentivei muito a energia positiva, eu romanciei muito isso, e eu esqueci da energia negativa para dar o equilíbrio. Ou às vezes nós incentivamos muito a energia negativa, que é o apego. Energia negativa é apego. Apego é o querer extrair mais das outras pessoas e até o exigir mais do que elas podem dar. Agora, quando os casais, digamos assim, quando as pessoas se encontram numa relação, elas estão apaixonadas pela natureza, a natureza encaminha para a união sexual. A natureza não está preocupada se ama, não ama, se odeia, não odeia. A natureza está preocupada com a reprodução. Se eu estivesse falando agora para um bando de mico-leão-dourado, eu diria que façam sexo. Eu estou falando da natureza que manda que se faça a reprodução. Mas o ser humano, esteticamente, intuitivamente, pelo tipo de vida, ele é mais elaborado. Ele se diferencia dos animais, embora na natureza seja igual. Essa capacidade de pensar, essa capacidade de raciocinar, leva a tê-los muitos problemas, porque ele potencializa muito o aspecto positivo da energia ou potencializa muito o aspecto da energia negativa. E aí o amor, o relacionamento, a paixão é mais duradoura se os dois envolvidos compartilharam aspecto positivo, ou ela vai ser bem menos duradoura se um dos envolvidos colocar somente os aspectos negativos da sua energia. O que vai resolver a paixão ser mais duradoura, menos duradoura, vai ser a energia que eu coloco naquilo e a energia que o outro também coloca. A paixão tem sido de pouca duração, porque as pessoas vão para o relacionamento sem compreender, primeiro, que eu sou dois polos de energia. E o outro lado, com quem me envolvo, também é dois polos de energia. Dois polos de energia, se não combinar, vai dar curto-circuito. E normalmente dá curto-circuito, queima a relação, e isso que era amor se transforma em ódio. Eu nunca odeio pessoas que eu não conheço, eu odeio pessoas que até ontem amava. Por quê? Porque potencializou muito a carga, a energia negativa. Quando se namora, quando se noiva e quando se casa, até aqui as pessoas vêm comungando e muito da sua energia positiva. Os seus sonhos, os seus projetos, as suas ideias de mundo. Eles conseguem ter um certo equilíbrio aqui. Até porque a energia negativa nos relacionamentos de namoro, de noivado, ela fica muito de lado. Ela começa a mostrar, ela começa a aparecer depois do casamento, quando precisa cair na realidade. E agora vem toda uma realidade, às vezes muito dura, de dificuldade econômica, de criação dos filhos, de famílias de um lado ou outro que se intrometem, assim por diante. Muito bem. E por que separam os casamentos? Foi namorado muito tempo, energia positiva, até noivaram, alguns outros não. Mas por que os relacionamentos de casamentos, ou simplesmente relação, por que se separam? Aqui me parece que é fácil compreender. Cada ser humano
é fonte. Cada ser humano está dentro de cada ser humano, está dentro de cada um a sua fonte de vida, a sua fonte de energia, a sua fonte de emoções, de alegria, de tristeza. Isso está dentro de cada um. Quando se juntam duas vidas, as pessoas que se juntaram em casamento ou simplesmente junção, elas não conseguem compreender que o outro, a outra parte, o outro envolvido ou a outra envolvida é muito importante para mim. É ao outro que eu tenho que dedicar, é ao outro que eu tenho que ver como ser humano importante na relação. Se eu compreendo que o outro envolvido é a pessoa importante da minha relação, é pouco provável que eu comece a ver nessa pessoa apenas os seus defeitos. Agora, quando eu me considero, eu sou importante, e eu espero que o outro ou a outra compreenda o meu grau de importância, eu já me encaminhei para o fim da relação. Ou seja, cada envolvido na relação amorosa, seja namoro, seja noivado, seja casamento, precisa compreender e aceitar que importante da relação é o outro. Claro que eu tenho o grau de importância, claro que tem, tanto que estamos juntos, não estou colocando isso em pé de desigualdade. Mas eu tenho que entender que o outro é importante na minha relação, ou a outra é importante na minha relação, é o mais importante. Se a mulher compreende isso, que o seu namorado, o seu marido é muito importante na sua relação, e o marido compreende que a sua mulher, que a sua namorada é importante na sua relação, a tendência é que tenha um relacionamento muito gostoso, muito saudável. Agora, quando eu penso que eu sou o centro do universo e o outro é que tem que me fazer, às vezes, as gentilezas, o relacionamento já começou o caminho do término. Começou o caminho do fim. Por isso que eu dizia anteriormente, eu sou a fonte da alegria, a fonte da tristeza, a fonte das emoções boas ou não. A vida é minha. Agora vai se somar duas vidas. Somar é para crescer, é para aumentar. Quando se vai para uma relação, esperando que o outro ou que a outra pessoa me complemente, satisfaça o que me está faltando, não vai conseguir fazer. Porque eu espero da outra pessoa situações, atos, procedimentos que ela não consegue dar. Não consegue dar ou porque não compreende, não sabe, ou porque se sente sugada e não aceita. Então, eu tenho que compreender que eu vou para a relação a dois, o homem ou a mulher, o namorado a namorada, o noivo a noiva, depois os futuros casais, nós vamos para somar, para agregar, para crescer juntos. Se vão para a relação, como dizem por aí, o outro é minha cara metade, o outro me complementa, não vai complementar, pelas razões que eu já expus. E é por isso que na relação, quando um se considera superior ao outro, é porque o que se considera superior ao outro não achou que o outro tem o mesmo grau de importância que ele. E neste caminho, as relações se esboroam, as relações se desfazem. É por isso que a paixão ela vai diminuindo na medida em que os casais vão avançando no tempo,
porque eles começaram a se dar conta que o problema está no outro, ao invés de se dar conta que não há um problema aqui de nenhum. Eu preciso dar o melhor de mim, eu preciso ativar essa relação todos os dias. Eu sempre adoto aqui uma comparação de quem, por exemplo, gosta de ter flores dentro de casa. Se eu tiver uma flor dentro de casa, eu não falo dessa flor que cortou a folha que foi arrancada da raiz que está lá no vaso. Eu falo da flor plantada. Essa flor é vida. Todos os dias ela precisa ser regrada, ser cuidada, ser olhada. Essa flor, até o jeito de manusear exige atenção, exige carinho. Eu não posso ser um destrambelhado que manuseia e maneja essa flor adoidado, agitado, como fazem os ditadores. Essa flor exige carinho, ela exige atenção. Mas alguns, em casa, têm flores de plástico. A flor de plástico, ela não é flor, ela não tem vida. Ela não tem fragrância, ela não tem cheiro. Tanto que às vezes se pega essa flor até para bater em alguém ou para jogar num canto. Eu chamo isso de flor, mas isso não é flor. Essa não precisa de cuidado, tanto que eu joguei num canto, mas agora vai chegar a visita, vou enfeitar a mesa, pego aquelas flores de plástico lá do canto para enfeitar o vaso e a mesa. O casamento é um pouco disso. Eu tenho que saber se o nosso casamento, se a minha relação, o meu namoro, o meu noivado é um cultivar de flores ou é um cultivar de flores de plástico. Precisa muito carinho, muita atenção no cultivar de flores. Nas flores de plástico não precisa atenção, não precisa carinho nenhum. Compreendendo que o outro é importante, que eu preciso ativar a relação, o relacionamento vai ser muito gostoso, muito duradouro. Inscreva-se no nosso canal, participe das nossas palestras, ofereça sugestão ou até crítica. Até a próxima, muito obrigado, uma boa noite.